desta vez em parceria com a Studio Corporate, com o nosso querido protagonista Maurício, e sobre os cuidados técnicos, né, do Gerson. Obrigado aí pelo auxílio. Estamos em transmissão ao vivo pelo Grupo Estúdio, Estúdio Agro e Grupo Societário, né, da Corporate. Maurício, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Diogo. Obrigado pelo convite. Esse tema que a gente vai falar hoje sobre o 796, né, o tema 796 do STF, é um assunto muito importante para as questões societárias, para as questões tributárias e do agro. É um grande prazer fazer parte desse debate essa noite. Legal, o prazer é todo nosso, amigo. Pessoal, como o Maurício adiantou, o nosso tema da live de hoje é o tema 796 do STF, que teve uma recentíssima decisão aí na semana passada. O STF acabou decidindo sobre a constitucionalidade da cobrança do ITBI, sobre o valor na integralização dos imóveis na holding rural ou holding convencional, enfim, no que concerne o valor venal do imóvel, o valor a ser integralizado e o que exceder o valor declarado no imposto de renda versus o valor de mercado. Maurício, é um tema que afeta o Brasil inteiro, os empresários do modo geral, afeta o agronegócio e afeta principalmente o planejamento sucessório e a proteção patrimonial de quem produz, de quem gera riquezas no Brasil, né? A decisão é recentíssima e não temos ainda nem a publicação do acordo, então algumas questões envolvendo a modulação dos efeitos dela ainda estão em aberto. Mas até para que quem está nos assistindo possa entender um pouco mais sobre a situação, se tu puderes, traça aí um breve comentário. Qual é o tema 796 e qual é o reflexo prático dessa decisão? Claro, perfeito, Diogo. O tema 796 estava sob análise do STF aí pelo relator ministro Marco Aurélio, né? E que foi decidido na última semana agora. Ele trata da questão da constitucionalidade da cobrança do ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis entre Vivos, né? No momento da integralização em capital social das empresas patrimoniais, das famosas holdings, que a gente chama aqui no Brasil, né? Como que foi essa decisão? Tradicionalmente, o empresário, o ruralista, o autônomo que tem patrimônio, quando ele começa a trabalhar as questões de proteção patrimonial, planejamento sucessório, organização tributária, logo vem à tona o tema das holdings, da integralização em capital dos seus próprios imóveis, para gozar de alguns benefícios legais, redução de carga tributária de imposto de renda, uma série de benefícios e organizar a sua família, o futuro da família, né? Então, quando ele coloca esse patrimônio, o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, lhe diz que nós temos a possibilidade de uma isenção conversível em imunidade do imposto do ITBI, desde que atendidos alguns requisitos prévios aí, bastante simples. O que vem acontecendo é que o empresário, o autônomo, esse proprietário de patrimônio, ele integraliza, em geral, por um valor histórico que ele tem lá no registro da sua declaração de imposto de renda. Um imóvel aí que ele possui há 10, 15 ou 20 anos, muitas das vezes com valor defasado, lá pelo valor de aquisição. E um exemplo, um imóvel de 100 mil reais, ele coloca como capital, só que aí a municipalidade diz o seguinte, ou vinha dizendo o seguinte até que se chegou na discussão do tema 796. Olha, você tem a possibilidade legal, lá pelo regulamento de imposto de renda, de integralizar esse imóvel em capital por esses hipotéticos 100 mil reais que você tem no seu imposto de renda, mas a parcela excedente, pela diferença do valor de mercado, ou seja, o restante do valor, eu vou lhe tributar em ITBI. E aí a gente tem uma vedação a esse direito constitucional, na grande maioria dos entendedores do tema, ao acesso a esse direito de integralização de capitais nas empresas patrimoniais. Então, o STF pôs um termo, pelo menos até o presente momento, nessa discussão, dizendo que a municipalidade pode, sim, cobrar essa diferença entre o valor
eventualmente integralizado na holding para com o valor de mercado destes imóveis, o que traz um grande custo, um ônus a mais para essa pessoa que está formando um capital. Perfeito, Maurício, perfeito. Na verdade, assim, eu sei que o tema não cabe a nós agora, nesse momento, entrar acerca dos aspectos técnicos ou políticos da decisão. Mas, indiscutivelmente, assim como aconteceu no Fundo Rural, em 2017, o STF, mais uma vez, não respeita a Constituição, no meu singelo ponto de vista, e tem uma decisão política e econômica em prol dos entes públicos, né? Inclusive, comentávamos aí você alguns dias de uma live que teve da Federação Gaúcha, Universidade Gaúcha e com algumas entidades, na qual um doutrinador do Rio de Janeiro, me fala o nome dele, ele disse o seguinte: ele é doutrinador e também procurador do município do Rio de Janeiro. Aí ele falou o seguinte: olha, eu não posso me manifestar sobre o tema porque, em que pese a minha opinião jurídica particular, eu sou procurador do município. Então, isso afeta os dois lados. Ele deixou claro que, na visão técnica dele, não poderia incidir, mas como procurador, ele não poderia jamais dizer isso. Então, infelizmente, o Marco Aurélio, no voto dele, na relatoria dele, ele foi favorável ao contribuinte e a maioria do STF acabou pensando diferente. Pois bem, pessoal, de fato há uma diferença tributária nisso, há um reflexo econômico, sem dúvida alguma, no planejamento sucessório, de um modo geral, principalmente para o homem do campo. Por quê? Porque, tradicionalmente, os imóveis rurais eles foram transferidos com um valor muito aquém do valor real e nos anos, há 20 anos atrás, o valor de mercado dele, de fato, era um valor muito baixo, perto do que vale hoje. Nós tivemos um crescimento indiscutível no agronegócio, e isso, por óbvio, ocasionou um aumento do valor da área, do valor da terra nua. Nós temos casos aí de fazendas registradas por 300 mil reais, 200 mil reais, e o valor do mercado de 50, 60 milhões. Isso é comum dentro do agronegócio. Entretanto, nós temos inúmeros posicionamentos dizendo que esse tema, que essa decisão, não afetaria o planejamento sucessório, principalmente esse dos imóveis rurais. O Maurício mesmo disse isso e com muita propriedade hoje à tarde. Era uma situação que nós já havíamos trabalhado anteriormente dentro do Grupo Estúdio, né, Maurício? Ninguém gostaria dessa decisão, isso é fato, mas desde 2015, quando foi recebido com repercussão geral o recurso oriundo do meu estado, oriundo de Santa Catarina, a Estúdio Corporate já veio se protegendo e criando artifícios, gatilhos jurídicos para reduzir o impacto econômico nos trabalhos realizados. Maurício, então, nesse contexto, tu acha que os trabalhos já realizados, os trabalhos que estão em andamento ou que já foram integralizados, nós teríamos algum impacto ou não? O que já está feito, já está consolidado. Perfeito. Inclusive, eu estou vendo que está chegando uma pergunta no nosso chat aí da Mariana Rodrigues, que é bem nessa linha. Olha só, é verdade. Dá para a gente ir abrindo essa pergunta dela e responder daqui um pouco. Mas deixa eu pegar o gancho, Diogo, que tu trouxe no início da tua segunda fala aqui, quando tu disse, embora a gente tenha o conhecimento dessa repercussão, dos motivos que embasam o voto majoritário do STF, que são com certeza políticos e econômicos, pelo que está se vendo, pelo que se desenha de momento de crise, de redução de arrecadação, uma preocupação com a possível manutenção da arrecadação. O fato é que a gente, desde 2015, quando recebida com efeitos de repercussão geral, esse tema do 796, nós, dentro do Grupo Estúdio, já nos preocupamos em entender estes mecanismos para podermos aplicar nos nossos planejamentos, como tu bem trouxe. O que a gente consegue abstrair disso tudo, Diogo? O fisco cada vez mais utilizando dos mecanismos de impor cobrança tributária, utilizando-se até do mecanismo do próprio STF agora, e o STF colaborando com o fisco.
mas a gente já vinha considerando essas questões e o planejamento, eu te diria que neste momento ele está no momento limítrofe. Por quê? Embora os municípios tenham a faculdade de exercer esta cobrança sobre a parcela excedente, ou seja, sobre a diferença entre o valor efetivamente integralizado e aquele valor que eventualmente ele entender que no mercado possua o imóvel, tá? Em alguns, e abra-se um parênteses, tá? Em alguns casos pode ser negativo, principalmente em imóveis urbanos, com desvalorização por uma série de fatores, tá? Bem lembrado. Mas ainda assim, pessoal, ainda assim o planejamento ele está no momento decisivo, porque a grande maioria dos municípios tendo a faculdade ainda não vem aplicando esse tipo de decisão, até porque essa decisão com certeza vai ter recursos por diversas áreas, associações, sindicatos de classe, de defesa das categorias empresariais, principalmente ruralistas e autônomos, tá? Mas também porque o planejamento sucessório e patrimonial ele continua sendo muito viável em função de que quando se compara com o oferecimento destes mesmos patrimônios a uma carga de TCMD ou ITCD, de acordo com o Estado, o ITBI sempre é menor. Em todas as comarcas brasileiras, o ITBI é menor que o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação estadual, que é aquele imposto no qual vai se sujeitar o monte-mor, o conjunto de patrimônios dos pais, genitores, sócios, fundadores, se a família nada fizer, se a família não tomar as rédeas de um planejamento. Então, ainda assim, o ITBI é viável. E há que se notar, né, Diogo, com relação ao ITBI, e quando a gente faz um planejamento por meio de uma holding patrimonial, que é o que o tema do 796 trata muito especificamente, quando a gente traz o custo de ITBI para dentro dela, logo esse custo se dilui, porque você tem um incremento em redução da carga tributária na locação, no arrendamento, na compra e venda de imóveis próprios. Então, ainda assim, nesse caso, o ITBI vale a pena de ser pago, quitado, quando comparado com o ITCMD. A pergunta da Mariana, eu vi quando ela surgiu aqui na tela, a gente está num outro aplicativo aqui, que a mensagem não aparece de primeira mão, mas ela nos pergunta aqui sobre os imóveis já integralizados até o momento dessa decisão. O que eu entendo, né, como um operador do direito, e eu vou em seguida passar a palavra para o Diogo, que tem uma experiência processual vasta, eu entendo que o imóvel que foi integralizado até o momento da decisão, ele não fica alcançado pela decisão que ocorre agora, entende? Porque a decisão criou um marco daqui para frente, a não ser para aquele processo no qual o contribuinte ingressava requerendo. Aquele eu entendo que está prejudicado, desfavoravelmente com a decisão. Os demais que integralizam eu entendo que não são albergados, salvo o melhor entendimento do colega do Diogo, tá? Agora, ainda assim, ressalto novamente que o ITBI é muito mais vantajoso e muito menos oneroso para o contribuinte do que o ITCMD. Com isso, te passo a palavra novamente, Diogo. Obrigado, Maurício. Não, perfeito, concordo contigo. Eu acho que a questão do limite temporal vai, sem dúvida alguma, ser objeto da decisão do STF, mas pela lógica e pela ciência jurídica, seria de hora em diante, seria para os novos processos. Eu acho que a discussão vai ser, a segunda pergunta dela, mas ainda em processo de integralização junto ao município. Veja, se o município não se manifestou ainda sobre a incidência ou não do ITBI, provavelmente, se o jurídico dele estiver atento às decisões do STF, provavelmente ele vai solicitar o pagamento da guia, né? Mas isso, dentro desse contexto, vamos ver o que vem do STF. Dois pontos principais. O que já está no registro de imóveis, isso é indiscutível, no meu modesto ponto de vista. O que já foi emitido a certidão pelo município de isenção, de não incidência do ITBI, acho que não vai ter problema. A discussão aqui é acerca do qual é o valor. Além disso, Maurício, eu vou levantar outro ponto agora interessante. Tá, qual é o valor real do imóvel? Qual é o valor do mercado? Eu acho que aqui vai abrir uma discussão ampla e riquíssima dentro dos doutrinadores e também no ambiente judiciário. Porque hoje o município ele tem, por força legal, a possibilidade de cobrar ITR.
E como ele faz essa cobrança, muitos municípios do Brasil fizeram uma nova avaliação e acabaram, muitas vezes, até supervalorizando o valor da terra no VTM, que é a base de cálculo tanto para o ITBI quanto do ITR. Pois bem, nós temos casos aqui em Santa Catarina, por exemplo, Maurício, que o valor previsto na tabela do município é superior ao próprio valor de mercado do imóvel. Eu fiz uma live há dias atrás, está gravada ainda aqui no Instagram da Agro, falando sobre isso, sobre o ganho do capital, com o Leonardo Loubert, um baita doutrinador do tema, e nós falávamos sobre isso. Ele citou um exemplo bem interessante. Em Sorriso, Mato Grosso, por exemplo, estima-se que hoje o valor de mercado da área seja R$ 100 mil o hectare, né? Pagamento parcelado, enfim. Em um município do Goiás, eu não lembro sobre o nome específico, o município não tem aptidão para agricultura, tão somente para a pecuária e também reflorestamento. Naquele município, o valor do hectare, o valor médio, gira em torno de R$ 40 mil. E o valor real da área vale 20. Olha a discrepância. Em Sorriso, o valor real 100 e para o município 5. E lá, 40 para 20. É uma distância muito grande entre as avaliações. Esses valores, pessoal, eles estão em uma tabela expedida pela Receita Federal em dezembro, se não me falha a memória, de 2019, e ali tu pode constatar o valor da terra nua no Brasil inteiro. Então, por que eu mencionei isso? Porque hoje os profissionais que fazem planejamento sucessório, planejamento tributário empresarial do produtor rural, dos empresários de modo geral, eles têm que se atentar a essa peculiaridade, porque isso vai interferir na base de cálculo da incidência de ITBI em cada local. Então, nós vamos se deparar com situações que, mesmo que haja a cobrança do ITBI, alguns municípios o valor vai ser maior do que o outro e sem um critério objetivo, com base ao bel prazer do legislador municipal. Ademais disso, eu gostaria, Maurício, de trazer alguns pontos aqui. Eu sei que não é o objeto central da live, mas nós não poderíamos deixar de mencionar alguns motivos, alguns objetivos fáticos para que se mantenha o planejamento sucessório através da criação de holdings, né? E eu cito, antes de passar a palavra e passar esse assunto, a perpetuação do negócio e a manutenção da harmonia familiar, né? Eu acho que são dois motivos que eu sei que tu vai entrar na parte tributária, mas eu trabalho muito com o homem do campo, trabalho muito com o produtor rural, e o empresário, no modo geral, são duas coisas que para ele são fundamentais: a perpetuação do negócio dele, a proteção do legado, e também a harmonia familiar. E isso não tem preço. Isso não tem preço e não é uma pequena diferença do ITBI que vai mudar isso. Na tua opinião, Maurício, além desses, e depois a gente entra na parte tributária, quais são os motivos que para ti hoje vale a pena continuar fazendo planejamento sucessório, mesmo com o eventual pagamento do ITBI? Diogo, sem dúvida alguma, o empresário, o ruralista, o proprietário de terras, o pai e a mãe de família, a gente tem que cuidar para a gente não puxar demais para um lado ou para o outro. Independente de ser urbano ou ser rural, eu entendo que é aquela pessoa que trabalhou durante a sua vida toda ou durante a maior parte da vida extrapolando a jornada diária, semanal, mensal, muitas vezes mitigando as suas férias, seu descanso, em prol de constituir alguma segurança, um lastro patrimonial, um lastro econômico para o futuro, tanto seu, para o seu descanso natural, né, da melhor idade, e também para o futuro dos seus filhos, para que eles tenham uma situação econômica mais favorável, maior liberdade de escolher sua profissão, enfim, buscarem o seu caminho com respaldo financeiro e patrimonial. E a coisa que o proprietário de terras, de patrimônio, de empresa mais quer é ver, então, seu patrimônio transmitido com segurança
uma estratégia que ele se mantenha na mão dos seus e que os valores que trouxeram ele até aqui se perpetuem. E quando a gente faz um planejamento sucessório, que começa com proteção patrimonial, organiza as partes tributárias, mas trabalha muito estratégias de governança, de organização da família, organização de valores, sem dúvida alguma que a questão de um imposto de integralização, de uma burocracia a mais ou a menos do fisco, é a que menos vai nos saltar aos olhos. O que a gente mais quer é preservar, como tu fala muito bem, sempre o legado, né? A união da família, aquilo que agremia todos os entes, né? Agora, falando realmente desse reflexo tributário, de ITBI, dessa diferenciação que existe pelos municípios, eu entendo que ela também gera uma inconstitucionalidade muito grande. Porque imagina, se eu tenho meu patrimônio, o mesmo patrimônio em valor no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou no Goiás, eles têm valores diferentes, mesmo que tenham um valor econômico igual. Porque no momento que eu quiser vender eles, eu vou incidir em cargas tributárias diferentes, ou se eu vier a faltar, dependendo do estado onde eu esteja, a minha família paga uma tributação maior para manter o que já é dela. E a gente tem visto até o processamento de inventários em estados diferentes. Recentemente, o estado de São Paulo, verificando os altos índices de mortandade pelo Covid e a redução de arrecadação em função das suas atividades operacionais, decidiu sobretaxar, aumentar o imposto de transferência de causa-mortes, o que gera um ônus, o que gera um prejuízo para as famílias, para as que detêm alguma propriedade imobiliária, principalmente. Estado do Rio Grande do Sul, seguindo o mesmo caminho, majorando as alíquotas antes ali que ficavam de 4 a 6 para 7 e 8, pelo nosso projeto de lei que está em vias de aprovação já. Tá? Todo o movimento legislativo federal e estadual, ele quer tocar lá em cima as cargas tributárias. Todos os estados querem jogar sua carga para 8%, que é hoje o teto constitucional. E a União quer majorar esses impostos para acompanhar a tabela progressiva de imposto de renda, ficando lá em torno de 27,5%. Notem, quase 1/3 de tributação sobre o patrimônio da família. E qual é o argumento do legislativo e do governo? Os países mais desenvolvidos já assim o fazem. E aí é inevitável que a gente volte a dar nossa opinião. Claro que países mais desenvolvidos têm uma aplicabilidade desse tributo muito diferente da nossa. Onde aqui o proprietário de terras, de patrimônio de empresa, além de conservar, dar manutenção e aumentar seu patrimônio, ele ainda precisa se preocupar com as questões de educação, saúde, saneamento, etc., né? Coisas que em países desenvolvidos não há essa necessidade, por isso que o contribuinte acaba não sentindo da mesma maneira que o contribuinte brasileiro. Maurício, tu levantou um ponto importante no início ali da sua fala, que sobre a alteração legislativa, como que alguns estados estão se portando acerca desses planejamentos sucessórios e toda essa estruturação, bem como na sucessão tradicional, através do aumento do causa-mortes, por exemplo. Enquanto estava falando, eu acabei abrindo aqui para confirmar o projeto de lei. Nós temos em São Paulo o PL 250/2020. Ele altera o artigo 14, parágrafo 3º da lei do Estado de São Paulo. E olha que interessante, isso na empresa, né? Hoje, atualmente, o valor de incidência, a base de cálculo, é o valor subscrito, o valor do capital social previsto no contrato social, né? Se não tiver sido negociado nos últimos 180 dias. Ou seja, é o valor que está lá. Qual que é o objeto da lei? É alterar para que o fator de incidência, seja a base dele, seja o valor real do bem. Então, isso quer dizer o quê? Quando você for fazer a declaração de imposto de renda, quando você for fazer o planejamento sucessório ou uma doação das cotas, a base de cálculo para a Receita Estadual será o valor real do bem, o valor atual. E aí, meus amigos, aí sim vai ter uma alteração muito grande. Então, Maurício, como a gente está falando da tarde, qual que é o momento de fazer o planejamento sucessório? Cara, sobre qualquer viés, era ontem, né, Maurício? Então, tu já está atrasado, né? Já teria que ter feito ontem. E aqui, espero que o pessoal, os auditores municipais e pessoal que trabalha nos órgãos tributários municipais não nos ouçam,
mas muitos municípios, até em virtude dessa questão da pandemia, do trabalho remoto, não estão atentos a essa decisão do STF, até porque ela não foi ainda publicada, o acordo, enfim. Tem algumas situações ainda que estão em um momento, né, Maurício, entre aspas, de transição. Então, quem está com a hold na rua ou está reunindo a família para pensar nisso, meu amigo, acelera o passo. Faz ela, né, Maurício? Nem que tu faça uma Eireli, caso o cara seja solteiro, viu? Uma unipessoal, integra o bem e depois vamos discutir o restante. Porque muitos municípios ainda, hoje mesmo conversei com um município, a gente fez um requerimento de pedido de não incidência, e os caras, eu pedi como é que estava sendo a dinâmica lá e tal, eles não, aqui, se for pelo valor, a gente não está cobrando. Eu silenciei e mandei o documento. Então, é importante todo mundo que trabalha na área e quem tem esse objetivo de fazer, que nos ouve aí, agilize o procedimento. Né? Quem está com isso dentro da gaveta, abra a gaveta e coloque em prática, né, Maurício? O que tu acha? Exatamente, Diogo. E quando tu fala, quem tem um planejamento na gaveta, a gente atende diariamente aqui uma gama muito grande de empresários, né? E eu vejo em alguns casos, quando a gente começa a falar desse assunto, né? Alguns empresários me dizem, olha, eu já fiz um planejamento nesse sentido. Eu já tenho implementado a estratégia. Eu digo, que legal, posso dar uma olhadinha para, de repente, dar alguma ideia, sem qualquer comprometimento? E aí me apresentam. Em muitos casos, eu vejo que não foram transferidos imóveis para dentro da holding. E como a gente tem no direito civil brasileiro, a transferência de propriedade imobiliária, ela se planifica, ela se concretiza quando a gente tem a transferência no registro de imóveis. Para se ter a transferência no registro de imóveis, há que se ou tributar o ITBI ou fazer o pedido de isenção e ter concedido para conseguir passar no registro de imóveis. Quando não for, é claro, uma doação, que aí é caso de TCD ou ITCMD. Então, mesmo quem já tem alguma espécie de planejamento, submeta a uma análise de um profissional da sua confiança para que, de fato, possa analisar a melhor alternativa em função do momento que a gente vive. Agora, antes, o Diogo trouxe ali na segunda fala dele ainda, que nós já vínhamos trabalhando e já estamos trabalhando em uma série de alternativas que têm trazido resultados muito positivos. Deixa eu trazer um pouquinho delas aqui, sem entrar em muito tecniquez, sem entrar em juridiquez aqui, mas só para mostrar que a gente tem algumas ferramentas bem legais. Como, por exemplo, analisar, né, quanto que custa a transferência com ganho de capital, né? Ou seja, se meu imóvel tem um valor X de mercado e pelo valor venal que o meu município vem aplicando ou pelo valor da terra nua que o meu município vai aplicar, vamos analisar esse valor e vamos verificar quanto me custa a carga tributária de transferência. Porque, como o Diogo bem falou, a grande valorização dos imóveis brasileiros se deu nos últimos 20 anos. Anterior a isso, eu tenho valores históricos, só que eu também tenho um benefício pelo regulamento de imposto de renda de integralizar esses bens ou de transferir esses bens com diversas faixas de redução de ganho de capital. Nesse caso, eu ainda posso gozar de várias isenções para transferência ou reduções tão expressivas que daqui a um pouco eu continuo ainda isento ou pagando o mínimo de ITBI. Cabe, então, uma análise, pessoal. Não acreditem na solução na caixinha. Não acreditem que uma decisão se aplica a todos irrestritamente. Analise o seu caso em tela. E muitos me dizem assim, mas qual é o montante de patrimônio que é interessante para fazer uma proteção, um planejamento? Eu tenho só um imóvel, eu tenho poucos imóveis, meu imóvel não vale tanto. O seu imóvel, o seu bem, é importante para a sua família, é importante para a manutenção da sua economia, da sua renda e merece proteção independente do valor que tenha. Eu digo que a partir de um imóvel a gente já pode constituir holding. E talvez alguns da área do direito possam pensar, poxa, mas quando eu integralizo um imóvel na pessoa jurídica, ele perde, por exemplo, o benefício da impenhorabilidade lá, que o Código Civil me garante para o bem de família. Mas notem, bem de família de R$1 milhão, o judiciário tem mandado vender, mandado executar e comprar um apartamento de 200 mil que a família vai conseguir morar do mesmo jeito. Então, você tem um decréscimo no seu patrimônio, tem um atingimento. E quando eu falo em execução e proteção frente ao judiciário, já te passo a palavra, Diogo. Eu sempre quero frisar muito que a gente quer proteger, organizar e perpetuar patrimônio.
e não incentivar ninguém a se iludir dos seus pagamentos, se evadir do que precisa fazer, eventualmente, a quitação, mas sim que ele consiga garantir a manutenção da renda, o que é o mais importante na família. Com isso, te devolvo a palavra, Diogo. Sempre é um prazer ouvi-lo e aprendo muito com isso. Maurício, tocou num ponto crucial. A empenhorabilidade. No agro ainda, quando é área rural, nós temos a questão dos 4 módulos fiscais e tudo mais. Com relação aos imóveis urbanos, hoje a empenhorabilidade ela foi relativizada. Como quase tudo no judiciário, né? Eu sou advogado, é a palavra que eu mais odeio e eu falo 50 vezes por dia. Depende. Então, o STJ, com relação à empenhorabilidade, relativizou totalmente. E aí tem um plus interessante para falar, né? Porque dentro da estruturação que a Estúdio Agro e a revisão societária da Corporate fazem, nós conseguimos criar gatilhos, amarras dentro da pessoa jurídica que inibem penhoras ou intervenções de terceiro, digamos assim, dentro do caso. E eu gostaria de salientar uma situação que é até um caso prático, Maurício, uma situação que nós temos hoje na operação de um grupo familiar que possui um imóvel, o genitor trouxe isso para a hold, estruturou certinho, fez a tempo e modo, e um dos filhos, no caso em análise, é um herdeiro, não um sucessor, tinha outras atividades, especificamente o posto de combustível. E ele teve dificuldades financeiras lá e tem várias execuções. E aí o receio é que essas execuções afetem o patrimônio deixado em herança e, às vezes, até inviabilizem a sociedade, porque na atividade empresarial. Porque na medida em que tu tem esse patrimônio e esse patrimônio esteja na pessoa física, facilmente ele será penhorado pelos credores. E aí nós temos penhora online, penhora do próprio imóvel, arresto da produção, por exemplo, por uma dívida estranha à sociedade. E eventualmente, um leilão, a família vai ter um sócio que não gostaria de ter, um terceiro dentro do condomínio. Quando você traz isso para a pessoa jurídica, você consegue criar mecanismos jurídicos, como tu bem salienta, para proteger a família, o patrimônio familiar dessas adversidades. Isso não tem preço. Isso tem valor. Né? A tranquilidade do patriarca de saber que aquele negócio dele vai ser mantido e não vai vir um terceiro e vai afetar aquilo, eu acho que isso é muito importante. Uma outra situação, voltando, a gente está fazendo links entre o tributário e questões de direito civil e também sociais, no modo geral. Mas voltando ao tributário, Maurício, tem uma situação interessante que a revisão faz, que vocês fazem, né, da Corporate, que é o contexto envolvendo qual é a diferença de custo médio entre o planejamento, entre a sucessão tradicional e a sucessão dentro de um planejamento sucessório correto, assertivo. Tem que cuidar isso também, porque não adianta transferir para a empresa, por exemplo, pensando na sucessão, e não criar nenhuma estruturação das cotas, né? Porque aí está transferindo o problema. Tem que cuidar muito isso também, ou como alguns fazem, eu brinco aquela hold de faz de conta, né? Eu vejo muitas holds aí, umas inclusive a gente está retificando, tá alterando elas, fazendo contratos sociais, que são holds que para o cara comprar um pneu, ele tem que pedir autorização para o Papa ou para o CNJ, enfim, de tantas amarras que tem interna. Então é importante que a hold atenda efetivamente a necessidade e os anseios do grupo, mas seja também operacional, que seja possível de operacionalizar após o falecimento. Fechei o parênteses e voltei no tributário. Maurício, hoje, qual é a diferença estimada, mesmo com o eventual pagamento de ITBI, entre a sucessão tradicional, abertura de inventário, pagamento de taxas judiciais ou cartorárias, na questão do extrajudicial, honorários advocatícios, causa-mortes e intervivos, dependendo da situação, porque aqui nós temos, eventualmente, uma transferência entre irmãos, entre mãe e filhos, enfim, e o planejamento sucessório da maneira estruturada pelo Grupo Estúdio.
Beleza, Diogo. Esse planejamento que o Grupo Studio costuma fazer sempre que existe possibilidade de implementar, a gente juridicamente estrutura um método onde nós possamos aumentar a possibilidade de segurança, reduzindo as cargas tributárias. Então, a gente estima que um inventário convencional, tradicional, ele chega a custar aí na ordem de 25% até 30% do patrimônio. Por quê? A gente está falando de honorários advocatícios, custas judiciais, morosidade processual, disputas familiares e altos custos de ITCD ou ITCMD, dependendo da localidade, e ainda ganho de capital para aquele que está recebendo um patrimônio, que vai ser ageado, ou dentro do Monte Mor, né, um ganho de capital quando ele transfere por um valor um pouco mais alto. Então, vejam, muitas cargas, tá? Quando a gente consegue fazer um planejamento utilizando o máximo de estratégias dentro da legalidade tributária, estima-se que a gente consegue reduzir isso para cerca de 1% entre todos os custos de implementação, de custas de pagamentos de impostos, de transferências, de taxas, quando elas existem. Tá? A gente está falando de uma diferença de mais de 20%. Quantitativamente falando, eu precisaria estar analisando um montante de patrimônio para poder falar. Casa a casa, né? Mas é um montante realmente muito expressivo. E o mais importante é que a gente reduz o desgaste familiar. Né? É inevitável, quando não se faz nada, quando não se faz nenhum planejamento, que os sucessores ou herdeiros, que tu falou muito bem ali, acho que falou um pouco rápido, mas falou bem, diferenciação entre sucessor e herdeiro. Traz aí, Maurício. Direito de herança, né? O herdeiro é aquele que tem o direito patrimonial de receber uma cota, receber um patrimônio, independente dele ser um sucessor legatário, dele ser aquele cara que bate no peito e toca a atividade adiante, que os pais até ali trouxeram, entregaram o bastão para ele. Então tem essa diferença. Então, com o planejamento, eu consigo, inclusive, delinear essas partes. Olha, o Diogo tem plenas aptidões para tocar um negócio familiar, o Maurício, quem sabe, não tem, embora os dois podem ter o direito patrimonial da mesma forma. E mais do que isso, vamos mais adiante. O que eu posso prever dentro da minha holding também? Olha, se o Maurício vem trabalhando há 10 anos nesse negócio e o Diogo nunca participou e chegou agora, embora eles tenham direito patrimonial, o Maurício ajudou a construir esse patrimônio. Então, pode ser que eu organize de forma que ele fique uma parcela maior. Maus entendedores podem pensar, mas aí eu estou diferenciando o valor da cota à parte de cada um? Não necessariamente. Nós temos diversos institutos jurídicos que a gente utiliza junto com a holding. Aquele cara que só vende uma holding debaixo do braço, uma ideia pronta, ele não se detém nas ideias de fideicomisso, nas ideias testamentárias, que são outros dispositivos que a gente pode utilizar. O testamento hoje eu posso utilizar em complemento à holding para doar uma parcela a mais, para transferir uma parcela a mais para os filhos. Vou incidir eventualmente um ITCMD naquela parcela? Vou, mas vou garantir que aquele que me ajudou a construir o patrimônio vai continuar com uma parcela de preponderância, até mesmo, muitas vezes, para garantir que os demais herdeiros não vão dissipar o patrimônio. Eu conservo um direito político maior, uma quantidade de cotas maior na minha holding, para que ele tenha a caneta na mão. Né? E volto a falar do que o Diogo falou nessa quarta fala dele, onde ele estava dizendo que é tão importante que eu tenha cláusulas bem desenhadas e não um contrato padrão, que eu pegue de qualquer lugar, porque eu preciso garantir para quem tem que ser administrador que ele possa decidir questões corriqueiras, como ele trouxe o exemplo da compra do pneu. O administrador do negócio familiar, que pode ser um negócio rural, um negócio urbano, de serviço, etc., ele precisa ter o maior número de ferramentas à sua mão para tomar decisão. Ele não pode ter que estar reunindo um conselho familiar todo mês para fazer uma distribuição de custas, para fazer compensações, para fazer pequenas aquisições. Agora, é claro que ele tem que submeter uma Assembleia Geral ou extraordinária à venda dos imóveis da família, alienação parcial de uma empresa, esse tipo de questões. Constituição de uma garantia, né, Maurício? Com certeza. Até para evitar que o poder corrompa ele. Porque daqui a um pouco a gente pode ter, e existem N casos de familiares que ficaram com o poder concentrado na mão, e isso foi insalubre. E o genitor, em geral, Diogo, é quem tem a maior condição de avaliar o perfil dos filhos, na grande maioria acertando,
Inclusive saber, olha, eu preciso oxigenar a administração da minha empresa, eu quero que a cada 3 anos o conjunto de filhos vote para ver quem vai ficar à frente dos negócios, permanece o mesmo ou se troca, ou dizer o seguinte, olha, fulano e beltrano simplesmente nunca poderão participar. E nesses casos, é inevitável falar que a gente já decida, por exemplo, se os agregados da família, noras e genros, podem entrar ou não, se os meus netos, para entrar na empresa, precisam ter uma determinada formação ou não. Quando eu falo empresa, eu falo negócio familiar, eu falo propriedade rural, falo bens urbanos também. Mas deixa eu tentar responder aqui o Luiz Manuel Oliveira Martins. Te agradeço. Maurício, desculpa, antes de tu sair desse assunto, Claro, vamos lá. só fazer uma brincadeira. Eu estava numa reunião na semana passada, só para nós descontrairmos um pouco. E aí eu estava falando exatamente sobre esse teu tema, que o pai, ele tem, o patriarca, ele tem com chances de êxito muito grandes, a noção de saber quem é o sucessor, quem é o herdeiro, qual é a aptidão de cada filho. Aí eu falei isso para um senhor de 55, um jovem de 50 e poucos anos, e ele me disse o seguinte: eu tenho uma filha que puxou para minha sogra. Essa aí eu não vou poder deixar ela mandando nunca na empresa. Ele brincou comigo. E brincadeiras à parte, só para complementar aquela situação dos filhos que são sucessores, estão na atividade, muitas vezes, dependendo do desenho familiar, nós conseguimos demonstrar que esse patrimônio a maior, por exemplo, ele pode ser advindo de uma dação em pagamento, inclusive de frutos de um contrato de parceria entre eles, de um contrato de trabalho, porque queira ou não queira, ele trabalhou e ele ajudou o pai dele a constituir esse patrimônio. Então é justo que ele seja remunerado por isso. Por isso que ratifico o que tu mencionou acerca da importância de estudar caso a caso. Cada situação tem as suas peculiaridades. E a gente se depara muito no dia a dia com, às vezes, filho fora do casamento, um segundo casamento do patriarca, que são situações também delicadas no dia a dia, que a gente tem que colocar sobre a mesa e pautá-las para que o planejamento sucessório seja assertivo. Mas devolvo a palavra para tu responder a pergunta do Luiz Manuel Martins. Ideal, Diogo. Deixa eu só fazer um complemento, já que tu falou de questão de organizar interesses, né? Hoje à tarde eu atendi uma família lá do Nordeste, né? Família que tem um patrimônio vastíssimo e 2 sócios de avançada idade. Nós vínhamos há tempos em tratativas de implementação do trabalho e os sócios, enfim, entenderam todos os benefícios, né? Nós temos uma expectativa de vida média do brasileiro em torno de 76, 77 anos, varia um pouco de região para região. Aqui no Rio Grande do Sul, um pouquinho mais, em alguns casos, nem todos, né? Mas temos a grande realidade é que alguns genitores aí de 80 e poucos anos aí, a pleno vapor nas atividades, à frente dos negócios, mas a gente tem que saber falar da finitude humana, tem que saber falar que a gente tem um começo e um fim, e que a gente precisa organizar questões práticas, né? E essa visão de saber identificar quem é o sucessor e quem é somente herdeiro, quem tem condições de estar, ser ou poder tomar decisões na empresa é muito importante. O quanto antes tomada, melhor, porque você consegue formar um sucessor nos moldes que você gostaria que o seu negócio fosse tocado. Ou até mesmo de entender, olha, eu não tenho condições na minha família de formar um sucessor, mas quem sabe eu posso trazer de fora um profissional daquela área, remunerar ele como profissional e manter o direito de participação societária na mão dos sucessores legais, na mão dos herdeiros, né? O que é, por si só, muito vantajoso, porque perpetua o direito econômico, né? Agora, voltando a esse caso que eu falava dos 2 sócios, que foi realmente bastante difícil incutir a ideia neles, né? Quando finalmente nós conseguimos, infelizmente agora um dos sócios veio a faltar. Então, a gente vai ter 50% do patrimônio necessariamente inventariado, em custos altíssimos e não há o que fazer. Nesse caso, agora, é necessário inventariar uma parcela. Então, a importância de não se deixar para amanhã o que se pode organizar desde agora. Com relação à idade, eu sempre digo que a idade melhor de começar um planejamento não existe, porque depende da saúde de cada um, depende da maturidade emocional, depende do desprendimento de uma série de questões. Agora, o mais importante é ter em mente que planejar a sucessão não é dar bens de mão beijada para a segunda geração, não é perder o controle da gestão,
não é ter que daqui a um pouco ficar pedindo recursos para os filhos para poder dar manutenção na sua vida. Então, chegando mais perguntas, Diogo, acho que eu vou responder do Luiz Manuel, antes que a gente abra um outro parênteses no meio. Tá terminando nosso tempo também, faltam uns 10 minutinhos aí. Beleza. O Luiz Manuel está nos perguntando aqui com relação à integralização por empresas Eireli, ou Eireli, dependendo da região do país, se fala muito em Eireli. É verdade. Aqui no Sul, mais Eireli que a gente fala, né? Com o objetivo social de participação em sociedades, exceto holding, segue o mesmo raciocínio da decisão do tema 796? Sim, segue o mesmo raciocínio, tá? Esse raciocínio do 796, ele é extensivo a todo e qualquer tipo de integralização de bens nas empresas patrimoniais, na composição de capital das empresas, tá? Então, mesmo sendo uma Eireli, não se elidiria esse tipo de questão tributária. Tá? Tem mais uma aí, Maurício, do José Eduardo Correia. Essa vou deixar para ti aí. Essa eu vou deixar para ti. Não, fica à vontade, cara, não tem... Bom, vamos lá. José Eduardo Correia. Uma holding poderia ser criada a partir de pessoas físicas e bens dos mesmos? Exatamente esse é o contexto. A pessoa física, não sei se ser criada a partir de pessoas físicas e bens dos mesmos. Perfeito. O que acontece? Dentro da holding, qual que é o escopo dela? Ela tem a parte tributária e societária. Você tem os bens na pessoa física e o escopo é você trazer elas, materializá-las na pessoa jurídica para ter esses ganhos tributários e também uma proteção patrimonial contra adversidades da própria atividade financeira. Casos específicos de holding, por exemplo, quando você tem uma atividade que tem um sério risco econômico, ou você está muito adstrito às adversidades da própria atividade em si, tu também pode pegar esse patrimônio da pessoa física e criar uma holding com os patrimônios essenciais da tua vida. A sua moradia, o seu carro, a sua aplicação, aquele dinheiro que você está destinando para o futuro dos seus filhos, de uma maneira que esse patrimônio não seja afetado em uma eventual adversidade econômica da tua atividade empresarial. Um sinistro, né? Um sinistro, né? Para fins práticos. Se a empresa quebrar o teu patrimônio, por isso que aí vale, como se diz aqui no interior, o fulano não quebrou, o que quebrou foi a empresa dele. A gente ouve muito isso, né? É justamente isso. É tu fazer uma proteção do teu patrimônio de forma correta e com boa fé, né, Maurício? Isso é importante também salientar. Protegendo ele dessas atividades externas que podem afetar a tua segurança financeira e da sua família, né? Maurício, antes de passar a palavra para as considerações finais, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando pelas redes sociais a nossa live. Em especial, eu estou acompanhando aqui pelo pessoal da Estúdio Agro, vários comentários, o Thiago Reis, aí, nosso parceiro, o Thiago Terres também. Nayane pediu se o chimarrão nosso não esfria aí, que a gente passa o dia inteiro com o chimarrão, mas a gente troca, né, Maurício, constantemente, a gente substitui a erva aqui. Enfim, a todos que estão nos acompanhando e pelas redes sociais aí, a nossa live. Maurício, quiseres fazer as suas considerações finais ou mais alguma ponderação que tu entenda pertinente para esse momento, fique à vontade, meu amigo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, rapidamente, sobre essa questão de ter bens em pessoa física ou ter bens em holding patrimonial, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, qual é a diferença? Por que na holding fica protegido e na pessoa física não? Pensem o seguinte, o que é mais seguro? Você sair na rua com dinheiro no bolso ou manter o dinheiro no banco? Ou manter o dinheiro no cofre, né? Claro que a resposta é óbvia. É mais prudente você ter bens vinculados ao seu CPF? Você que tem um relacionamento amoroso, você que dirige um carro todo dia em rodovias perigosas, você que exerce uma atividade que está sujeita a uma responsabilização nos mais diversos âmbitos, né? Quando você coloca o bem dentro da holding patrimonial, seja ela familiar ou seja exclusiva sua, ela passa a compor objeto de uma empresa. Ou seja, muitos falam em objetivo social, o mais correto é falar objeto social, porque o objetivo da empresa é a rentabilidade. O objeto é a função que ela exerce na sociedade. Por que a junta comercial, por que o cartório de registros outorga essa chancela, deixa que ela exista, né?
para que ela cumpra uma função. E a holding está previsto lá na Lei 6404, desde 1976, consignada lá, que ela pode existir para controle, para distribuição, para detenção de patrimônios e de participações. Então, quando você aporta o bem lá dentro e faz uma gestão estratégica que já lhe traz muitos benefícios, além da proteção, a proteção é um complemento bastante importante. É pacífico no judiciário, que ela existe para guardar, para dar manutenção em patrimônios, e quando eventualmente um credor vem ali fazer uma cobrança na pessoa física ou numa empresa que você participe, em uma sociedade, etc., se ele quiser fazer a chamada desconsideração, aonde ele sai da pessoa jurídica e vai na pessoa física, ou quando ele quer cobrar direto a pessoa física com seus patrimônios, nenhuma nem a outra terão patrimônios. Quem vai fazer a guarda e a detenção é a holding. A holding existe para isso. E se ela foi criada em tempos de paz, sem lesar um credor, sem fraudar, sem simular, sem fazer um conluio para lesar um terceiro, ela é plenamente viável, ela existe no mundo jurídico e ela tem todas as garantias de proteção e muito mais fases e meios do que a pessoa física. Por isso que eu digo que ela é um meio protetivo mais hábil a resguardar o seu patrimônio e da sua família. E principalmente com as últimas alterações legislativas, né, Maurício? Nós tivemos recentes alterações que consolidam isso. E hoje, para tu conseguir desconstituir uma pessoa jurídica, uma própria penhora de cotas, ou uma desconsideração às avessas, como a gente chama, que é quando a dívida é de uma e vai para a outra, é muito difícil. Tem que comprovar a má-fé, o dolo, e, enfim, isso no dia a dia, na prática, a gente sabe que não é fácil, desde que feito o procedimento correto. Quero mandar um abraço também ao pessoal de Alta Floresta, que está nos acompanhando aí na live. O Glauco é nosso franqueado no estado de Goiás, e falou que achou bem interessante o tema ali do projeto de lei de São Paulo. Na verdade, esse tema eu debati com ele há uns 20 dias atrás, quando a gente estava tentando fazer o fechamento de uma road no estado de São Paulo, Cartinha Patrimônio de São Paulo e em Goiás, e a gente debateu isso. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Enfim, Maurício, eu acho que o que a gente guarda aí dessa conversa, desse bate-papo, é que os benefícios da road continuam sendo muitos e vale a pena, sim, fazer o planejamento sucessório da forma correta, né, para trazer todos esses benefícios que a gente trouxe. Uma situação interessante para finalizar, que eu acho legal, eu ouço muito, Maurício, a road não é para mim, isso é para, que nem tu falou antes, isso aí é para eu sou muito pequeno para ter road, isso é para o cara grande, eu sou coitadinho aí, não posso ter road. Isso, na verdade, como o Maurício salientou. Mas, para isso, nós temos no Grupo Estúdio um trabalho que se chama diagnóstico. Nós fizemos de forma gratuita essa primeira análise de toda a documentação, de todo o patrimônio e questões familiares do grupo, para analisar se há viabilidade econômica da holding e quais seriam os benefícios no que concerne a gestão dela, porque hoje não, a gente acabou não falando porque não deu tempo, mas tem também todas as situações envolvendo compliance, né? Que está na moda agora falar compliance, mas todas as situações afetas a ela, que são essenciais para tu trazer gestão, principalmente no agronegócio, que a gente gere as coisas mais no ambiente familiar, na administração familiar. Enfim, dentro desse diagnóstico que o Grupo Estúdio faz, nós conseguimos pontuar essas situações e trazer na prática alguns benefícios, desenhar algumas possibilidades para o grupo familiar, isso de forma gratuita, né, Maurício? Isso que é legal. Então, nos procurem, tragam as suas situações para que a gente possa analisá-las e trazer um diagnóstico claro e preciso para atender às necessidades e anseios do grupo familiar. Tem uma dúvida do Caio Garcia no YouTube, mas como está terminando o nosso tempo, nós vamos responder no direct, segundo o nosso supervisor técnico aqui, né, Maurício? Mauricião, 2 minutos, faz as considerações finais aí, fazendo favor. Pessoal, agradeço a participação de todos, tá? Agradeço o Diogo pelo convite. Esse tema é realmente muito importante. Não deixe para fazer amanhã o que pode ser feito hoje.
o que você pode perpetuar em estratégia, em gestão, em proteção para a sua família e para aquilo que você tanto trabalhou, né? Preocupe-se com isso, procure um profissional da sua confiança. O Grupo Estúdio está aqui com mais de 22 anos de tradição, Estúdio Agro, Estúdio Corporate, em parceria no dia a dia em prol dos empresários, produtores, autônomos. Conte conosco sempre. Eu não sei por que o pessoal do Grupo Estúdio contratou o Murilo Benício, né? Quem tem o Maurício em casa não precisa do Benício, né? Imagina agora, 8 horas, o Maurício lá na Globo News, Maurício. Tu é um cara diferenciado. Quebra a Globo News, aí tem que fazer proteção da Globo News. Lá, eu não sei como é que está a situação. Mas, Maurício, muito obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez a todos que estão nos assistindo, acompanhando a live. E, enfim, nos procurem, nós vamos fazer esse diagnóstico para vocês. O Grupo Estúdio, dentro das especialidades que compõem toda a estrutura nossa, a gente consegue fazer essa análise em 360 graus. Nós conseguimos fazer análise tributária, financeira e sucessória dentro do mesmo grupo, trazendo soluções inteligentes que podem e vão beneficiar o dia a dia do grupo familiar. Mais uma vez, obrigado, um bom final de noite a todos e qualquer coisa, estamos à disposição, né, Maurício? É isso aí, valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, um abraço, boa noite. Valeu, Billy, obrigado. Não sei se está perto. Valeu.